Muito bem. Está estabelecida internacionalmente uma hierarquia das normas. As normas são divididas em 3 grandes grupos. As normas tipo A, se pensarmos numa pirâmide, pensarmos na base da pirâmide, não pelo número de normas, mas pelo princípio de serem fundamentais, colocamos na base dessa pirâmide as normas tipo A. Então, são normas de segurança fundamentais. Quais são os princípios gerais a seguir para construir uma máquina segura? Essa pergunta é que será, ou se tem a pretensão de responder com normas tipo A. Fechando a pirâmide, no meio, após os fundamentos, podemos especificar. Especificamos com normas tipo B, parâmetros relativos à segurança. São normas gerais mais específicas do que as fundamentais tipo A. E no topo da pirâmide, nós temos as chamadas normas tipo C, acabamos de mencionar, as normas tipo C europeias, são específicas. Como construir uma determinada máquina tendo em conta a tecnologia e a experiência existentes. Então, essa é a grande divisão das normas técnicas. Vamos lá, tipo A. Então, normas básicas, fundamentais, contém terminologia básica. O que estamos tratando? Temos que saber os termos, que os termos errados levam a grandes confusões. Princípios e aspectos gerais para projeto de máquinas e ou equipamentos. Uma recém-publicação, 2013, né? A BNT-NBR ISO 12100. Voltando a mencionar, o nome ISO que aqui aparece está se assegurando que essa norma brasileira ela é fiel aos princípios que foram publicados, preparados e publicados pela ISO. E essa norma, a BNT-NBR ISO 12100 de 2013, ela trata de princípios gerais de projeto, apreciação e redução de riscos. Então esse realmente é a base, o fundamento. Eu vou adequar uma máquina ou vou até verificar se ela está com já o caminho de adequação que é coerente, usamos os conceitos definidos nessa norma, a 12100. A apreciação de riscos é o passo inicial para se elaborar e implementar uma solução de segurança. Esta norma substituiu outras normas previamente existentes, tanto no Brasil como internacionalmente. No Brasil, nós tínhamos uma norma ABNT, a ABNT-NBR NM 213. O NM são as normas do Mercosul. Então, quando essa norma foi publicada com esse âmbito maior, portanto, NBR-NM, a numeração é uma ordem sequencial de normas do Mercosul, numeração baixa, não são tantas normas assim do Mercosul. Essa norma brasileira do Mercosul, ela foi baseada numa europeia, 292. Do que tratava essa norma 213, baseada na 292 europeia? Conceitos básicos e princípios gerais de projeto. E tínhamos uma outra, em paralelo, tipo A, que era a BNT-NBR 14009. Essa, como uma norma brasileira, baseada numa europeia N1050, que depois tornou-se a ISO 14121, partes 1 e 2, a avaliação de riscos. Então, a avaliação de riscos, cabe já falar, a avaliação é uma etapa da apreciação, mas nesse caso, o termo avaliação foi usado no lugar de apreciação. Hoje acertamos essa terminologia e todo o processo chama-se apreciação de riscos. Mas as duas normas A existentes previamente, a 213, a BNT-NBR-NM 213, em conjunto com a BNT-NBR 14009, foram fundidas na norma 12100, isso internacionalmente. Nós aqui seguimos o mesmo caminho e temos, então, na junção dessas duas normas, a norma ISO 12100. Complementando a norma 12100, nós temos um documento que é a ISO TR, TR de Technical Report. Essa terminologia
ela está devidamente apresentada pela ISO no seu site. Então nós aqui mantivemos na publicação brasileira a mesma terminologia, ABNT sem o NBR, porque não é norma, é um documento técnico com toda a validade e importância, mas na hierarquia normativa, um degrau abaixo ou melhor, 2 degraus abaixo, temos norma, temos especificação técnica e um relatório técnico. E esse é um relatório técnico. A ISO TR 14121-2 veio da antiga ISO 14121-2. Ela tornou-se um technical report, um relatório técnico, por trazer um guia prático e exemplos de métodos, metodologias de apreciação de riscos. Então, por ser alguma coisa bastante específica em termos de exemplos e guia prático, é que não é norma, é um technical report. Norma tipo A 12100, complementada pela ABNT ISO TR 14121-2. Tipo B. O tipo B ainda é subdividido em 2 grandes grupos. O B1, que é o mais aberto, são os aspectos especiais de segurança. Explicarei melhor o porquê da palavra mais aberto. E aqui no grupo B1 nós temos, iniciando a ABNT NBR 14153, norma essa baseada numa europeia, a EN 954. Essa norma teve a sua revisão, ela foi publicada bem antes disso, em 2013, e ela trata de segurança de máquinas, partes e sistemas de comando relacionadas à segurança, princípios gerais para projeto. Ainda estamos falando de princípios de projeto, porém, num detalhamento maior do que o que a 12100 faz. Agora eu vou estabelecer categorias de segurança, facilitando a implementação da solução de segurança. A solução, apenas um breve comentário de explicação desta norma, a categoria mais elevada, ela não é, por assim dizer, sempre a apropriada. Se não tivéssemos limitações de recursos, perfeito. Como existem as limitações de recursos, buscou-se ter classificações, soluções de segurança mais viáveis, preços mais viáveis, reduzidos, para condições que assim permitem. Eu continuo tendo toda a segurança com investimento menor. Só um adendo inicial à apresentação dessa norma. A segunda norma que nós temos hoje convivendo no mesmo assunto com a 14153 é a ABNT NBR ISO 13849 com suas partes 1 e 2, publicadas em 2009, recém-publicadas. Também trata de partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Nós estamos numa fase de transição, saindo de um conceito que está sendo deixado na comunidade internacional para ir a um novo conceito. O primeiro conceito de categorias de segurança foi ampliado para aquilo que se chama níveis de desempenho, performance level. Isso tudo será objeto de novos módulos, aqui apenas a apresentação do tema. Então, nós temos a convivência no Brasil porque estamos numa fase, neste momento, de adequação, de transição daquilo que são categorias de segurança para níveis de desempenho, performance level. As categorias, quando chegarmos a utilizar apenas os níveis de desempenho, elas continuam fazendo parte desse contexto. Mas como apresentação, temos hoje essa convivência, podemos ter soluções realizadas com o conceito de categorias de segurança apenas, como também podemos ter soluções baseadas em nível de desempenho performance level. Ainda nas normas B1, a ABNT NBR ISO 13855, referente a
posicionamento dos equipamentos de proteção. Então, nós vamos estar tratando aí a distância segura de instalação, por exemplo, de uma cortina de luz, norma de fundamental importância, publicada em 2013, seguindo aquilo que a ISO fez, publicando a ISO 13855. Temos a ABNT NBR-NM ISO 13852, essa é mais antiga, fala sobre distâncias seguras para impedir o acesso às zonas de perigo pelos membros superiores. Essa norma trata, essencialmente, da distância que uma proteção física deve ficar da zona perigosa, dadas as suas dimensões, as suas aberturas. Maiores aberturas permitem, por exemplo, a inserção de dedos da mão. As distâncias, portanto, vão variar. Maior abertura, maior distância. É o que trata essa norma. A parte a 13852, uma ISO, que foi publicada como Mercosul também, NM ISO, NBR NM ISO, e a para membros inferiores, da mesma forma, 13853. As duas caminhando em paralelo. As duas baseadas em normas europeias. Então, inicialmente essas normas foram desenvolvidas pela Comunidade Europeia, publicadas pela ISO, passaram a ser normas de uma amplitude mundial, não é? E a ISO uniu as duas normas numa só, que é a 13857, que foi publicada em 2008, que hoje está também em trabalho de desenvolvimento para publicação como a ABNT NBR ISO 13857. Também teremos as duas normas unidas como acontece hoje na comunidade internacional. Os conceitos são basicamente os mesmos, não há grandes alterações, portanto, utilizar essas duas normas brasileiras está se cumprindo aquilo que a 13857 traz como especificações para essas instâncias. Continuando, nós temos a partida inesperada. Então, vejam que nós estamos mostrando como as normas abrangem vários aspectos da solução de segurança. Nós estamos colocando as caixinhas, as gavetas, para que saibamos onde atuar e como atuar nos vários segmentos da implementação de uma solução de segurança. Então, essa norma, também baseada numa norma europeia, a EN 1037, e aqui no Brasil a BNT NBR 14154, já desde 98 se trata do assunto. Como evitar uma partida inesperada? O assunto evoluiu, a ISO publicou uma norma baseada nessa mesma norma que temos no Brasil, que é a 14118, ISO 14118, ampliando um pouco mais alguns conceitos. Basicamente temos os mesmos conceitos, a nossa norma, embora antiga, abrange os principais conceitos referentes a uma partida inesperada, é não querer que haja surpresa de um movimento perigoso quando alguém está fazendo uma determinada intervenção numa máquina, num equipamento. Também estamos trabalhando para publicar esta norma como a BNT NBR ISO. Temos também folgas mínimas para evitar esmagamentos. Então, a BNT NBR NM 13854 também é baseada numa norma europeia. Observar distâncias sem proteções mecânicas, de forma que se eu tenho a mão de um operador, o corpo do operador ele não sofrerá nenhum dano, porque limitaremos um movimento perigoso. Apenas introdução àquilo que está sendo apresentado. Ainda B1, as substâncias perigosas emitidas por máquinas, também uma norma antiga, de 98, 14191-1, e temperatura de superfícies acessíveis, né? E aí fechamos aquilo que chamamos de B1. Também normas de uma amplitude geral, aqui subindo na pirâmide, agora um pouco mais específico. Nós falamos de distâncias de segurança, falamos de partida inesperada, são ainda conceitos gerais. Agora vamos especificar mais, falar de equipamentos de segurança, que como tratam de toda e qualquer solução de segurança, são ainda normas de aspectos mais gerais. Então, no grupo B2, primeira norma que vamos apresentar, a BNT NBR NM 273,
que chamava-se ABNT NBR 13929. Ela foi publicada como de Mercosul, ganhou a numeração Mercosul, baseada na norma europeia 1088, que depois virou a ISO 14119, grande história. E publicada como ABNT NBR NM 273 em 2002, fala de dispositivos de entretravamento associados a proteções. O que é isso? Nós temos uma proteção móvel e precisamos informar ao comando seguro que houve uma abertura, houve o fechamento. Abertura, interrupção de movimento perigoso, fechamento, habilitação para que o movimento perigoso possa ser retomado. Intertravamento é isso, o dispositivo que isso faz é tratado nesta norma. Então, o texto da NR12 atual assim trata também, ao invés de chamar de chaves, trata de dispositivos de intertravamento. Uma simples substituição de terminologia com alinhamento para aquilo que as normas já tratavam, sem nenhuma mudança significativa. Temos uma norma ISO, mencionando, que está aqui no cabeçalho deste tópico, que é a ISO 14119 de 2013, que evoluiu no tratar dos dispositivos de intertravamento e também estamos trabalhando neste momento para publicar também na versão brasileira esta norma. Complementando essa norma ISO 14119, existe a ISO TR 24119, que vai falar de associação em série de chaves e como isso pode levar à perda da função de segurança. Também, em breve, teremos a publicação equivalente brasileira. Fechando, nesse assunto de acesso a áreas perigosas com dispositivos de proteção mecânicos, proteções assim chamadas, temos também outros equipamentos que podem ser utilizados, controlando se aquele que adentrou a área perigosa ainda está lá ou se saiu. Essa monitoração e como isso é feito é tratado num documento, um TS, Technical Specification da ISO, a ISO TS 19837. Norma B2 ainda, nós temos os comandos bimanuais, essa também é uma norma antiga no Brasil, de 1998, a ABNT NBR 14152, dando os caminhos de como fazer um comando bimanual, como ele deve ser feito de forma adequada. Também nesse assunto a ISO teve a sua publicação em 2002, com algumas mudanças, não tão significativas, mas tratando os comandos bimanuais também, a ISO 13851 de 2002. E fechando aqui esse slide, muito importante, os equipamentos de parada de emergência, como devem ser. A nossa norma é a ABNT NBR 13759, baseada na Europeia 418, de 1996. Então, essa norma também teve uma atualização ISO que também queremos trazer para o compêndio normativo brasileiro. Quando falamos de proteções mecânicas, chamadas simplesmente de proteções, quem trata o assunto, a ABNT NBR NM 272 de 2002, baseada na norma europeia 953, anteriormente era 13928, quando passou a ser Mercosul, passou a ser 272. Então, como fazer a proteção adequada? Material, quais os cuidados na seleção do material para se fazer uma proteção física? Todos os aspectos envolvidos na sua pintura, na sua elaboração, são tratados nesta norma. Mais duas normas tipo B2, de aspecto geral, mas falam de equipamentos, são as que tratam tanto de pneumática como hidráulica de segurança. A pneumática, uma norma ISO, publicada como ABNT NBR 4414 de 2012, e a hidráulica ainda sem a sua publicação brasileira, que é a ISO 4413. Quando vamos tratar de soluções pneumáticas de segurança ou hidráulicas de segurança, temos aqui duas normas internacionais, uma delas com a versão brasileira, que nos mostra o caminho adequado para se implementar a solução de segurança. Não podemos parar a solução de segurança no meio do caminho. Colocamos cortinas de luz, colocamos comandos adequados, mas não no elemento final, no atuador
temos um elemento hidráulico, um elemento pneumático, um elemento elétrico sem a devida segurança. Então, isso acaba comprometendo a solução de segurança. E essas normas nos dizem esse caminho. Também nós podemos mencionar a norma IEC 60204, uma norma, um dos grupos internacionais normativos é esse, como apresentamos, a IEC, que dá uma base no tratar de assuntos elétricos. Essa norma igualmente deverá brevemente ser publicada como a sua versão ABNT-NBR IEC 60204. Ela tem várias partes, nesse primeiro momento apenas a parte 1 está sendo trabalhada para a publicação brasileira. No Brasil, temos uma versão de 2004 de conceitos para a área elétrica que está na BNT-NBR 5410. E, fechando aqui, nós temos um outro tópico de também fundamental importância, que são os manuais de instrução. Sem a devida instrução de como trabalhar uma máquina e equipamento, podemos ter acidentes, podemos ter problemas sérios. Por isso, trabalhou-se e publicou-se essa norma, a BNT-NBR 16746, baseada em documentos ISO que já são utilizados, que estão ainda em desenvolvimento, mas com conceitos extremamente válidos e utilizados.